E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Tô aqui agora para falar sobre Champions League. Tô aqui para falar sobre as semifinais da Champions. O primeiro confronto vai rolar hoje, que no caso é o meu amanhã, porque eu tô gravando isso segunda, mas vocês vão ver terça. Então, o primeiro confronto vai rolar hoje entre Inter e Barça, e o outro amanhã, já depois de amanhã, entre Paris Saint-Germain e Arsenal. São dois confrontos abertos, tá? É muito difícil falar o que eu acho que vai acontecer, ou até mesmo dar certeza. Certeza a gente não pode dar nunca, né? Por isso que existem chutes e palpites, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Também trazer algumas observações, né? Porque até o momento é um tanto engraçado, apesar de que engraçado porque todos os times passaram por situações semelhantes. O Barcelona venceu o Valladolid por um gol de diferença ou contra os titulares. A Internacional venceu por 1-0 contra o Hellas Verona ou contra os titulares. É verdade que há uma diferença entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain já é campeão da Liga Francesa, entrou com as reservas, perdeu por 2-1. O Arsenal jogou com os titulares contra o Bournemouth. Titulares não, um mistão, né? A gente conhece por mistão. E também perdeu por 2-1. É um confronto aberto. Os quatro times se preservaram durante esse, entre aspas, intervalo, né? Entre um confronto e outro. E é um tanto engraçado porque tá terminando a Champions League, né? São os últimos três jogos. Depois dessa semana, a gente só vai ter Champions League dia 31 de maio e só em agosto agora. Competição que vai ficar marcada no novo formato, né? Formato liga, formato mata-mata com playoffs. Antes de começar a falar sobre esses confrontos, eu gostaria de pedir o seu apoio, que você deixasse o seu like, comentasse no vídeo, se inscrevesse no canal. Isso é importantíssimo. Para você que já faz isso, muito obrigado. Para você que ainda não faz, pessoal, dá uma olhadinha, passa aqui de paraquedas, que faça, tá? Porque me ajuda bastante. E quando a gente vem falar do primeiro confronto, que é entre Inter e Barcelona, e também o confronto mais animador, né? Pelo que foi o primeiro jogo, pelo que promete ser o segundo, a atmosfera do Giuseppe Meazza é algo incrível. A gente já tem uma observação que é a equipe de arbitragem. Se fosse o Real Madrid, já teria um vídeo de 1 hora ou 30 minutos, que foi a minutagem que eles fizeram no último campo do Barcelona, mostrando erros dos árbitros. É, é engraçado e é normal também cometer erros. A equipe de arbitragem que vai guiar esse jogo e também a equipe de VAR, né, que é o árbitros de vídeo, são os mesmos do último jogo no Giuseppe Meazza entre Inter e Barcelona, onde teve um escândalo. Eu tenho outros lances para mostrar, mas eu só vou mostrar esse, que é essa mão aqui, ó, do Dumfries, quando o Ansu Fati ainda tentava jogar bola, né? É uma bola na mão, que nada é dado, a bola foi na mão, o vídeo foi pro VAR e nada foi marcado. Essa mesma equipe vai guiar esse próximo jogo entre Inter e Barcelona e eu gostei da postura do Barcelona de não gravar vídeos, né? É feio e é antiprofissional gravar vídeo antes de qualquer jogo que seja mostrando aquilo que eu acho que não é correto, porque o que foi mostrado pelo Real Madrid contra o Barcelona, por exemplo, não foram nem lances é, questionáveis. Não, só era o que eles não achavam correto e pronto. O Barcelona não faz isso e eu gosto desse posicionamento. Agora, quando a gente olha para dentro das quatro linhas, no quesito jogadores e equipes, eu acho que eles vêm com propostas parecidas. Olha para baixo, eu vou fazer um foco, tá na imagem. Com proposta, vou deixar essa imagem aqui para vocês. Deixa eu só ajustar ela aqui. Eu acho que tá legal. Com propostas parecidas dos primeiros jogos. Eu acho que a equipe mais favorável, claro, que é a do Paris Saint-Germain, não tem como negar isso, né? Porque tem um grande poder ofensivo, mas antes de olhar para o Paris, vamos olhar para o Barça e para a Inter, que é o primeiro jogo. Como eu falei no último vídeo entre Inter e Barcelona, no confronto que teve entre eles, eu falei que o Barcelona tinha sofrido gols que a Inter achou. A Inter teve poucas chances, o Barcelona criou muito, perdeu muitas oportunidades. Isso também contou com um pouco de sorte. O Barcelona teve a lesão do Koundé, do Balde antes, e eles dois estão descartados. As laterais ficam enfraquecidas, na verdade.
A Inter, né, que vai vir sem Pavard e vai vir com Lautaro Martinez. Eu só acho que não de titular. Seria um tiro no pé, arriscar Lautaro Martinez de titular. Eu não sei o que pode acontecer nesse jogo. Mas eu acredito que vai ser um tanto diferente do último, porque não acho que vai sair muitos gols. Não acho que vai sair muitos gols. E não vai ter gol tão rápido. Não vai ter gol com 30 segundos da manhã. As duas equipes vão tentar evitar o máximo de falhas. Vai ser um jogo muito estudado. Vai ser um jogo para Lamine Yamal chamar a responsabilidade do lado do Barcelona e para que a defesa da Inter chame a responsabilidade que traz a Inter como a melhor defesa da Champions League, né? O Barcelona é o melhor ataque. é, eu não sei quantos chutes são. A Inter só tinha sofrido quatro e agora sofre sete. Ele sofreu três do Barcelona em um só jogo. Bastoni e Felipe Inzaghi já falaram qual é a estratégia. É a mesma que a do primeiro jogo. Quesito de marcação em Lamine Yamal vai dobrar, duplicar. Eu acho que isso é uma vantagem, tá? Porque se você fechar só um jogador com três em cima, significa que sobram seis. E vamos supor que o Barcelona está atacando com quatro, que vai vir. Na minha opinião, Lewandowski não começa amanhã, tá? Que começa o Dani Olmo. Seis contra quatro é um tanto vantajoso para o Barcelona, até porque vão vir mais jogadores, né? E Zague não pode só olhar para Yamal, porque o Barcelona tem Pedro, porque o Barcelona tem De Jong, que são jogadores que acham passes incríveis, porque o Barcelona tem Rafinha, que é um jogador muito rápido, que chuta fora da área, é um chute forte, um chute perigoso, muitas vezes cruzado, né? E tem o Ferran, que é um atacante de infiltração, costuma perder muitos gols, é verdade, perdeu muitos gols. Dani Olmo também. E Dani Olmo tem pontos sobre ele, porque ele não vem jogando bem há um tempo, né? E talvez agora seria o momento para ele mostrar o seu valor. Não que ele não tenha mostrado antes, né? Mas mostrar o porquê que o Barcelona não contratou em definitivo. Porque é nesse momento que os grandes jogadores precisam aparecer. Então, assim, a Inter tem que tomar cuidado nessa marcação do Lamine Yamal. Porque seja com três, ele acha um passo de trivela. Pô, velho, são três jogadores em um só. Isso é perigoso. E o Barcelona precisa tomar cuidado com a Inter no jogo aéreo. Nos contra-ataques nem tanto, porque assim, o Barcelona tem uma linha muito avançada. E a Inter não se prevalece nesse esquema do Barcelona, porque é muito difícil, né? O Mbappé que eu diga que ficou impedido oito vezes no primeiro turno da La Liga. E também é muito arriscado, né? Eu acredito que o Barcelona precisa tomar cuidado nas bolas aéreas. Aconteceu foi isso. O jogador mais alto do Barcelona tem 1,87 m. E um bastante da vida tem 1,95 m. 1,98 m. Então, assim, jogadas aéreas eles prevalecem. É impossível não prevalecer. Eu acredito que esse primeiro jogo da volta das semifinais entre Barcelona e Inter. Eu torço pro Barcelona, não é? Eu tô vestindo a camisa do Barcelona agora, assim, não é surpresa pra ninguém que eu torço pro clube. Mas eu acho que é muito difícil a classificação. O cenário é muito parecido com o cenário de Barcelona e Atlético de Madrid, pela Copa do Rei. O primeiro jogo foi um 4-4 sensacional, o jogo da volta foi 1-0. Eu acho que esse jogo vai terminar empatado, ou o Barcelona vence por um gol de diferença, na minha opinião, ou o jogo termina empatado e a Internacional empata nos pênaltis. Eu acho que isso pode acontecer em questão de pênalti. Por que a Inter gosta dele? Porque Sommer é um bom pegador de pênaltis, não que Jair não seja, porque a Inter tem jogadores mais preparados para isso que o Barcelona. Vamos supor que o Barcelona termine o jogo com Rafinha, Alumini, Lewandowski, Dani Olmo, Pedro. São quatro cobradores, mas na verdade só são dois, que é Rafinha e Lewandowski, né, que tem mais experiência. Pedro, ele sempre bate no mesmo canto, e se o Sommer perceber isso, é um chororô pro Barcelona, tá? Porque para mim ele pode ser eliminado sim. E o outro jogo, da outra chave, que é dali, pode sair um campeão inédito, porque os dois não venceram nenhuma Champions League, Arsenal e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain e Arsenal, né? Porque a volta é no Parque dos Príncipes. É um jogo engraçado, porque assim, você sabe que o Paris Saint-Germain já demonstrou muita fraqueza no sentido de ir para trás. O time sofre muito quando precisa defender, quando é empurrado pelo adversário, quando é muito pressionado. E isso foi mostrado contra o Aston Villa. O Arsenal fez um jogo mau. E eu acho que
por incrível que pareça, foi a ausência de um volante no ataque. O Mikel Merino que ficou atuando mais por trás no último jogo, é uma parte suspenso da primeira partida, agora ele vai voltar. Eu acho que ele vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que o Arsenal vai conseguir mostrar um futebol melhor do que apresentou no Emirates Stadium, mas eu acredito que o Paris Saint-Germain vai se classificar porque ele precisa perder, né? E ele precisa perder sem, não que seja sem tomar gols, mas é muito difícil. Não, ele precisa perder. Eita, peraí, eu confundi. O Arsenal precisa vencer sem que o Paris Saint-Germain faça gols. E é muito difícil que o Paris Saint-Germain não faça gols, porque é um dos melhores ataques da Europa também, né? São atacantes que são insinuantes, que puxam para a esquerda, puxam para a direita, jogam pelo meio. Osman Dembélé, Desiré Doué e Kvaratskhelia, eles são um trio assim imprevisível, porque não se sabe o que eles vão fazer com a bola durante o jogo. Eu acho que o Arsenal consegue sim marcar um gol, mas eu não acredito que o Arsenal se classifique. Eu acho que a final da Champions League vai ser. Assim, eu quero que seja Barcelona e Arsenal. Mas eu sei que. Eu acredito, na verdade, eu não sei. Eu acredito que não vai ser. Eu acredito que os classificados serão Inter e Paris Saint-Germain. Apesar de que, se eu errar essa minha previsão, por conta das estatísticas, do futebol demonstrado, se eu errar. Se eu errar, eu vou ficar muito feliz. Eu vou errar sorrindo assim. Ah, Barcelona na final, felicidade, sabe? E apesar de falar aqui que o Paris Saint-Germain se classifica, eu não consigo crer que eles vão se classificar. Eu imagino que ele possa se classificar. Claro, ele está jogando, ele pode se classificar. Mas eu falo com um certo receio muito grande, porque eu não vejo o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Arsenal pode abrir o placar e o Paris Saint-Germain vai pipocar, porque o jogo do Paris Saint-Germain e Arsenal me lembrou muito o Arsenal versus Liverpool, o Paris Saint-Germain versus o Liverpool que teve, onde o Liverpool amassou, que eu acredito que o Arsenal tenha amassado o Paris Saint-Germain no primeiro jogo, no sentido de perigo, né? O Paris Saint-Germain trouxe perigo em alguns momentos do jogo, mas não parecia ser um time que iria ganhar. O Arsenal veio com uma vibe diferente, né? O jogo você sente que eles estão, assim, organizados, assim também como o Paris Saint-Germain. Acho que vocês conseguem entender o que eu quero passar. E mesmo assim perdeu. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um 1-0 suadinho pro Arsenal. Mas, ao mesmo tempo que eu acho isso, eu não quero achar, porque eu acho que é difícil que o Paris Saint-Germain não faça gols. Então, eu citaria um 2-1 no nosso Paris Saint-Germain. A minha final seria entre um italiano e um francês. Eu espero que isso não aconteça, apesar de estar falando aqui que eu estou sendo imparcial nesse momento, tá? Porque eu estou indo contra o que eu penso. Eu quero que o Barcelona e o Arsenal classifiquem. E é isso, meu povo. Deixem seus palpites aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou morto de sono. Não é à toa que eu errei tanto durante esse vídeo. Eu não vou editar porque eu acho febre editar e ficar aquela coisa, ser perfeito. Não, a gente erra durante o vídeo. Isso é normal, até demais. Espero que vocês tenham gostado, como eu tinha falado antes. Deixem um like no vídeo. Deixem seus palpites, o que vocês pensam que vai acontecer. Fiquem bem e até a próxima, tá?